Olá! Hoje nós iremos estudar sobre os povos originários da África. Acredita-se que por volta de 2000 a.C., várias tribos se organizaram e se fixaram dentro do continente africano. Vários conflitos entre tribos aconteceram, invasões bárbaras ao longo da história. Mas o que mais impactou o continente africano foram o tráfico de escravos, que foram levados para a América, e também o processo de colonialismo europeu. Mais de 10 milhões de africanos foram levados para trabalhar nas colônias de maneira forçada, como escravos, sempre em condição de inferioridade. No final do século XIX, a África ela foi alvo da colonização europeia. Ingleses, portugueses, alemães, italianos, belgas, eles se fixaram dentro do continente africano, dividiram o território de forma colonizada, sem respeitar essas diferenças das tribos e as diferenças culturais. Hoje nós iremos analisar somente alguns povos africanos, alguns povos originários da África, e levando em consideração que existem diversidades de línguas, de idiomas e de tribos, ok? Então vamos lá, acompanhe comigo, tá? Começaremos pela civilização egípcia, estudaremos os povos núbios, semitas e amíticos, que são alguns dos povos que deram origem à civilização egípcia. Inicialmente, esses povos eles formavam dois reinos, que por volta de 3200 a.C., eles foram unificados, dando início ao sistema de dinastias dos faraós. A principal atividade da população era a agricultura, que se estendia por todo o Vale do Nilo. A cheia do rio, ela depositava às margens dos rios, né, um lodo fertilizante, que era algo natural e deixava o solo super fértil. Os egípcios eles utilizavam ferramentas simples como a foice, a enxada e animais para arar a terra. O trigo e a cevada eram os principais cereais cultivados juntamente com o linho e as frutas. Os egípcios eles deixaram uma importante contribuição para a área da matemática, especialmente da geometria, que era fundamental na construção. A dinâmica das cheias do Nilo favoreceu os estudos em astronomia e a criação de canais de irrigação, enquanto a arte da mumificação ampliou o conhecimento da anatomia do corpo humano. Eles também sistematizaram a escrita, desenvolveram os hieróglifos e utilizaram o papiro na produção de papel. Os berberes são povos nômades originários do norte da África, que compartilhavam idiomas semelhantes. Então, esses grupos de povos nômades que compartilhavam o mesmo idioma são chamados de berberes. Atualmente, o Marrocos e a Argélia são os países com maior representatividade berbere. Eles são excelentes comerciantes e os berberes utilizavam o camelo ou dromedário como seu grande aliado em resistência para as longas travessias das regiões desérticas. A principal contribuição desse povo está associada à criação de importantes rotas comerciais entre o sul da África e o Oriente Médio e também a Europa. Além disso, destaca-se sua produção artesanal de tapeçaria, de cerâmica, de joias e também esculturas. Essa é uma vila berbere. Já os povos bantus, os primeiros grupos a se comunicar em banto surgiram aproximadamente no primeiro século. Cerca de 20 países africanos assimilaram o idioma banto e sua influência cruzou o Atlântico como resultado da escravidão. Originalmente, os bantus viviam em aldeias, praticavam o pagamento de impostos ao chefe tribal por meio de objetos ou alimentos e conheciam a metalurgia. Alguns núcleos se expandiram e transformaram em poderosos domínios, como o Reino do Congo
e o Império Monomotapa, atual Zimbábue. O declínio do Reino do Congo no fim do século XV resultou no envio de escravos para os portugueses, né? Vieram muitos aqui para o Brasil, dessa cultura banta. Olá, vamos para mais uma correção. Abra o seu livro na página 43. Nós vamos corrigir as atividades número 16 e número 17. Na número 16 diz o seguinte, que ao estudar alguns dos muitos povos do continente africano, podemos realizar uma comparação histórica e cultural com a construção do espaço brasileiro e entender alguns problemas sociais da atualidade. Em que momento da história dos povos bantus ou de outros povos africanos o Brasil pode ser inserido? Você pode colocar o seguinte, que no final do século XV, os portugueses eles passaram a praticar o comércio de escravos do povo banto e que o Brasil ele contou com a participação do trabalho escravo. Na letra B, pede para você citar uma consequência da escravidão na formação da sociedade brasileira. Daí você pode colocar, infelizmente, a discriminação, que até hoje ainda existe, a exclusão social e a miscigenação, que é mistura de raças, né? O povo africano ele faz parte da nossa cultura brasileira. A questão 17 diz o seguinte, o rio Nilo ele nasce na região úmida das florestas tropicais africanas e percorre terras áridas até desaguar no mar Mediterrâneo. Descreva a importância desse rio para a agricultura egípcia. Então você pode colocar o seguinte, que os egípcios eles aproveitaram, né, das cheias desse rio Nilo. Quando o rio ele chegava ao seu período de cheia, depois ele deixava nas margens dos rios um lodo que era rico em nutrientes e que deixava o solo muito fértil, ok? Fechou então a nossa correção.